No futebol sempre tem aquele garoto que quando começa, todo mundo já sabe que vai ser um grande jogador. Na música também, normalmente a gente já sabe quem que vai se destacar e quem que não vai. E usando os casos que eu citei para fazer uma analogia com a elétrica, vez e outra aparece algum componente que chama muito a nossa atenção. Nos últimos dias a Brasiltech trouxe um equipamento que é um lançamento que me deixou indignado de como que ninguém nunca pensou nisso antes. Ou se pensou, não colocou em prática pelo menos. Parece até bom demais para ser verdade. É um equipamento barato, fácil de instalar tanto em circuitos novos quanto nos circuitos já existentes e preenche uma lacuna de função que nenhum outro equipamento preenche, que é de proteção contra sobretensão e sobrecorrente ou sobrecarga. Existem sim outros equipamentos que fazem essa proteção, mas não de maneira direta, assim, cortando o circuito, interrompendo o circuito, assim que a corrente ou a tensão se desviam além das tolerâncias que podem ser programadas. Além disso, nenhum deles é tão fácil de usar, nenhum deles é tão barato também, e ou eles fazem proteção contra a sobrecorrente ou contra a sobretensão. Eles não fazem as duas coisas ao mesmo tempo. E além disso, eles não têm display também para mostrar se está realmente chegando 220 volts e se a corrente que a carga está demandando está dentro aí do que o circuito tolera. Se você quer conhecer esse equipamento fantástico, que eu tenho certeza que em breve vai estar na casa aí de várias pessoas pelo Brasil, acompanhe esse vídeo que eu vou te apresentar e mostrar todos os detalhes. Antes, eu só gostaria de te pedir para se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações caso goste desse tipo de conteúdo. Pessoal, estou com o equipamento em mãos aqui para apresentar todos os detalhes, falar de como que ele funciona, como fazer a instalação, como fazer a configuração. Tanto instalação quanto configuração é extremamente simples. Se você sabe instalar um disjuntor, com certeza vai saber instalar isso aqui também, é muito fácil. Falando em disjuntor, ele tem um formato parecido com o de um disjuntor, podem reparar. Isso é para que ele seja compatível com a maior parte dos acessórios aí para disjuntores, né? Aqueles acessórios para fixar os disjuntores na tampa do painel, por exemplo. Enfim, tem uma série de acessórios, né, que servem para fixação de disjuntores. E esse tipo de acessório ele costuma ser compatível com esse equipamento aqui também, justamente por esse formato. A fixação também é em trilho DIN, né? Então basta você chegar no seu quadro lá e fixar ele no trilho DIN e aí conectar os cabos. Eu vou mostrar como fazer essa conexão, mas ele não substitui o disjuntor, né? Apesar de ele ser parecido assim no formato, isso serve para que ele seja compatível com esses acessórios que eu citei, para que fique agradável também no painel, né? Vai ficar parecidinho lá, vai ficar tudo bonitinho, mas ele não substitui o disjuntor, ele não tem função de disjuntor. O disjuntor é para curto-circuito, né? Isso aqui não faz proteção para curto-circuito, a proteção é contra sobretensão ou subtensão também, né? E sobrecorrente. E até a proteção de sobrecorrente, que o disjuntor também faz, de maneira diferente, mas também faz, aqui a atuação ela não é como do disjuntor, então por isso e também pelo fato da proteção contra curto-circuito, esse equipamento não substitui o disjuntor, então é necessário que se tenha o disjuntor também. Esse equipamento ele começou a ser vendido recentemente, agora pela Brasiltech, chegou nos últimos dias, e o que acontece? Eu não vou falar de preços dele aqui, porque esse vídeo ele vai ficar no YouTube por muito tempo, então esse preço com certeza vai oscilar, né? Pode ser que aumente, pode ser que diminua, a tendência é que aumente, né? A inflação ela vai fazendo com que o preço das coisas aumente, então esse equipamento ele pode acabar sofrendo aumento de preço ao longo desses anos, né? Pode e vai com certeza, então eu não vou falar de valores aqui, mas eu vou deixar um link na descrição do vídeo, que basta clicar lá para saber o preço, então lá vai estar sempre atualizado e inclusive vai ter a opção de comprar também esse equipamento. Falando então dos detalhes, eu já falei que a fixação é em trilho DIN, vou falar agora da parte da frente aqui desse equipamento, desse monitor de tensão e corrente. Nós temos no primeiro display, o valor vai aparecer aqui em tempo real, o valor da tensão do seu circuito, da tensão que está chegando aqui nos terminais de alimentação, a tensão entre aspas, voltagem, né? Nós temos aqui embaixo o valor da corrente, que é chamada também de amperagem. Então temos tensão, corrente e 4 LEDs aqui que vão indicar os status aqui. O LED aqui de baixo, Power, é o que indica que o equipamento está ligado. Então quando o equipamento estiver com o relé fechado aqui, esse LED aqui vai estar aceso. Nós temos um outro LED aqui, que é de quando a corrente
superou o limite que nós estabelecemos, então nós vamos configurar um valor de corrente. Quando ultrapassar esse valor de corrente, esse LED aqui vai acender. Nós temos também um LED de subtensão e outro de sobretensão. Aqui quando a tensão está mais baixa do que a gente estabelecer como limite mínimo, e aqui quando a tensão estiver mais alta do que nós estabelecermos como limite máximo. E como eu falei aqui, tem um relé aqui dentro, né? Assim que esse LED aqui acender, que indicar que o equipamento está ligado, esse relé fecha. O relé ele está nessa conexão aqui, nessa parte do circuito aqui, onde passa a fase. A fase ela entra aqui no L, tem um alto relevo aqui, né? A fase entra aqui no L de linha e sai aqui no L da carga, do out, que é a carga, né? O neutro, ele entra aqui em cima e sai aqui embaixo. Então nós temos fase e neutro, alimentação de fase e neutro, e aqui embaixo fase e neutro, que é a saída para a carga. Já vou falar da instalação aqui agora, né? Como eu falei, precisa ter um disjuntor. Esse disjuntor, inclusive, está representado aqui no circuito. Nós temos a entrada de fase e neutro, passa pelo disjuntor e após passar pelo disjuntor vem aqui para o equipamento, né? Então, como eu falei, é necessário que tenha esse disjuntor, já que o equipamento ele não faz a função de disjuntor. E a indicação de relé aqui, vocês reparem que está só no lado da fase, justamente porque esse equipamento ele é específico para utilização em circuitos de fase e neutro 220 volts. Se você tem uma instalação onde é fase e neutro 110 ou 127 e entre as fases é 220, você até pode utilizar fase e fase aqui para sair com as duas fases aqui embaixo. Porém, essa fase do lado esquerdo ela não vai ser interrompida, né? E isso é um problema em questão de segurança, né? Então não é recomendável que se faça isso. O equipamento até ele vai desligar, se você tiver um equipamento que seja alimentado pelas duas fases, ele até vai desligar, mas é um risco grande para a segurança, então a recomendação é que não se faça. Caso você deseje fazer essa instalação utilizando então duas fases em 220, aqui na saída, em vez de sair direto para a carga, as duas fases irem direto para a carga, o ideal é que elas passem pelos contatos de força de um contator, ligação em série, né? Entrar de um lado do contator e sair do outro, então precisa que esses dois lados aqui passem pelos contatos de força de um contator, e a alimentação da bobina do contator deve ser feita entre as duas fases aqui na saída. Então é preciso fazer uma derivação, né? Essas duas saídas aqui vão para os contatos de força do contator, mas tem uma derivação também que vai alimentar a bobina. Por quê? Porque daí assim que o equipamento aqui, o monitor de tensão e corrente, ele interromper, esse relé aqui interromper a alimentação, a bobina vai deixar de ser alimentada por esses dois terminais e, consequentemente, o contator vai desligar e interromper daí esse outro circuito aqui também. Então, para utilizar com duas fases em 220, por enquanto, é necessário se utilizar com contator. Enquanto não vem o modelo para duas fases 220, né? Por enquanto, então, é fase neutra 220. Aqui em Santa Catarina, em algumas outras regiões do país também, essa é a configuração, né? Então, aqui eu tenho fase, aqui tenho neutro e é 220 volts, por conta da configuração aqui no estado de ser dessa forma. Tem outros locais do país que é dessa forma também. Agora, falando das capacidades aí desse equipamento. Eu falei que ele é para instalações 220 volts fase neutro, né? Ele suporta até 63 amperes. A configuração é até 63, mas ele tolera até 80 amperes. Se for até 10 minutos, ele consegue suportar até 80 amperes. Mas aí é lógico, o equipamento ele vai desligar antes disso, né? Então não vai chegar até 10 minutos com essa corrente, né? As configurações de tensão mínima e tensão máxima, elas são feitas de 120 até 300 volts, tensão mínima 120, configurável 120, e tensão máxima 300 volts. É isso que se consegue configurar nele, né? E outro detalhe, eu falei que ele não serve como disjuntor, né? Ele também não serve como DPS. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre DPS, eu vou deixar um card aqui em cima para quem quiser conhecer melhor o funcionamento do DPS, que é para proteção contra surto. Os surtos de tensão eles acontecem de maneira muito rápida, são valores muito altos de tensão que acontecem de maneira muito rápida. Aqui não, aqui é para sobretensão, é quando a tensão se eleva, não é um pico de tensão, é quando a tensão ela realmente está elevada, não é só um pico. Então o desarme dele acontece de maneira mais lenta do que no caso do DPS, então o ideal é ter o DPS para surto, e esse equipamento aqui
para monitorar tensão e corrente. Então ele não substitui o DPS, mas eles se complementam muito bem. Agora eu vou ligar o equipamento para mostrar como que ele atua, mostrar ele ligado também, como que é o display ligado, e ensinar a configuração. Bom, o equipamento está ligado agora, já vou ensinar a configurar, mas antes eu quero falar rapidamente de como que é o funcionamento. Nós temos aqui a tensão sendo apresentada em tempo real, então 233 volts, deu uma quedinha ali, já voltou. Agora, e aqui embaixo nós temos o valor da corrente. Como não tem nenhuma carga aqui na saída, então a corrente é zero, está aparecendo zero. Mas aqui sempre vai aparecer a corrente em tempo real e aqui em cima a tensão em tempo real. O caso agora estabilizou em 233. O que vai acontecer? Nós vamos configurar um valor de tensão máximo e um valor de tensão mínimo. Esses limites máximo e mínimo que nós vamos estabelecer na hora de configurar vão ser os limites em que o relé aqui desse lado direito, como eu falei, ele vai ficar ligado. Assim que o valor máximo for ultrapassado ou quando a tensão ficar abaixo do mínimo, o relé aqui ele vai desligar. Demora meio segundo para ele desligar. É bem rápido, né? Quase que instantâneo. Então, a tensão passou acima do que nós configuramos ou ficou abaixo do que foi configurado como mínimo, o relé desliga e protege a carga, né? Isso aqui serve para proteger a carga. Daí aqui a configuração ela é feita de acordo com a tolerância dos equipamentos, né? Os valores de tensão máximo e mínimo. O ideal é sempre verificar qual que é o equipamento mais sensível da instalação e ir de acordo com esse equipamento mais sensível, né? Se eu tenho algum computador, por exemplo, que ele tolera só 10 volts acima, então eu vou configurar 230 e é isso aí, vou configurar uma tensão baixinha, então, né? E eu vou por esse equipamento mais sensível. Agora, se todos os equipamentos da casa suportam até 240, então eu posso configurar aqui 240. Isso se eu quiser fazer uma proteção relativamente sensível, né? Na maioria dos casos, as pessoas acabam configurando até valores um pouco maiores, 245, 250 volts, mas eu recomendo que sempre verifique quais são os equipamentos da casa, quais são os mais sensíveis e utilize os valores a serem programados aqui, utilize sempre esses valores que o fabricante desses equipamentos mais sensíveis recomendam como valores máximos e mínimos. Mas enfim, assim, meio segundo depois da tensão fugir, seja para mais ou para menos do que foi estabelecido, esse contato que nós temos aqui no circuito da fase, ele vai abrir e vai proteger a carga, né? Vai desligar a alimentação e vai proteger a carga. Nós também temos um limite que vai ser configurado de corrente. O limite de corrente, ele vai até 63 amperes, então vamos supor que o equipamento vamos proteger um motor, por exemplo, esse motor ele pode trabalhar com até 10 amperes. Se eu configurar 11 amperes aqui, por exemplo, aí assim que atingir 11 amperes, ele começa a contar um tempo. Esse tempo ele pode ser configurado, porque um motor, por exemplo, ele tem a corrente de partida e tal. Então, o desarme da tensão ele é quase que instantâneo, né? Só em meio segundo. Enquanto que o desarme da corrente, o tempo ele pode ser configurado. Então, esse tempo ele é em segundos. A gente vai configurar, depois eu vou mostrar como faz. A gente consegue colocar um tempo, então, de tolerância para sobrecarga. Como eu falei, o motor aqui do exemplo ele suporta até 10 amperes. Nós configuramos 11 amperes como limite máximo de corrente. E vamos configurar 10 segundos, por exemplo, para desarme. Então, durante 10 segundos, se a corrente ficar acima dos 11 amperes que foram configurados, o relé aqui também desarma, então, para que se faça a proteção dessa carga. Tem outros dois parâmetros a serem configurados também. É o limite máximo e mínimo de tensão, o limite de corrente, o tempo para desarmar quando nós temos uma sobrecorrente, quando nós temos uma sobrecarga, né? Quando a corrente ela se eleva além do limite que nós estabelecemos, tem esse tempo que ele pode ser configurado. E tem um último parâmetro ainda, que é o quinto parâmetro, não nessa ordem, né? Mas é mais um parâmetro que é do tempo para o religamento. Quando acontece desse equipamento aqui desarmar o relé que fica aqui no circuito da fase, ele conta um tempo para voltar a armar, depois que o nível de tensão volta para o normal ou quando a corrente fica abaixo do limite máximo que nós estabelecemos. Então ele conta um tempo para voltar a ligar, justamente porque ele não pode acontecer, por exemplo, de nós configurarmos um valor aqui que fique próximo do valor que a tensão esteja próxima do valor que nós configuramos, e aí fica oscilando entre dentro do normal
e fora do normal, dentro do normal e fora. A tensão às vezes fica oscilando, né? Fica um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E aí esse equipamento ficaria ligando e desligando, ligando e desligando. Isso seria prejudicial, né? Então tem um tempo para voltar a ligar. Ela demora um instante, até porque quando se tem um problema na rede elétrica, geralmente o período transitório, quando se rearma a rede, quando acontece da concessionária de energia voltar a fornecer energia, existe um período transitório ali onde a tensão ela oscila bastante. Isso também pode ser prejudicial para o equipamento, então até por isso também tem esse tempo para voltar a ligar. E tem também mais uma questão aqui que eu gostaria de falar antes de ir para a configuração, que é da histerese. O que é a histerese? A histerese é um valor que ela é de 5, nesse caso é uma histerese fixa de 5 volts, que vai fazer com que o equipamento não volte a ligar muito próximo do valor estabelecido como limite no alarme. Vou explicar melhor. Vamos supor que nós estabelecemos aqui 240 volts para desarmar. 240 volts como limite máximo para desarmar. A histerese é de 5. Então pega os 240, decrementa a histerese para saber o valor quando ele vai voltar a ligar. Então ele desligou com 240, mas ele só vai voltar a ligar quando ficar 5 volts abaixo da tensão máxima. Então se a tensão máxima é 240, o limite para voltar a ligar é 235. Então quando essa tensão ficar abaixo desse valor de 235, aí sim vai voltar a ligar. Isso também serve para quando nós temos aquele intervalo, para criar um intervalo, né, para que o equipamento não fique ligando e desligando, quando a tensão ficar oscilando próximo do limite que nós configuramos. Então é isso. Como eu falei, nós temos esses parâmetros aí, eu vou mostrar como parametrizar, então como configurar. E é muito simples. Se eu apertar 7 uma vez, vai aparecer aqui up, que é o valor máximo de tensão. Aqui está em 245, eu vou configurar, por exemplo, para 240. Vou apertar 7 mais uma vez, eu tenho o valor mínimo de tensão. Aqui está em 195, eu vou dizer que é 200, por exemplo. Mantém 200. Vou apertar 7 mais uma vez, eu tenho o PC, que é o valor de sobrecorrente. Então eu vou configurar aqui, vamos supor que meu disjuntor geral é de 50, ou enfim, os meus cabos eles suportam 50 amperes, então eu vou deixar em 50 aqui. Então 50 é a corrente máxima. Eu posso tanto segurar esse botão, como eu posso ir clicando vez por vez, né? Posso dar vários cliques aqui para configurar. Então aqui é o valor da corrente. Próximo parâmetro é o tempo para voltar a ligar em segundo. Então aqui está configurado para 5 segundos depois da tensão ou a corrente voltar para o patamar normal, ele configura. Ele volta a ligar, né? Aqui eu demorei um pouquinho para clicar, ele voltou para a tela inicial. Então vou apertar 7 aqui novamente. Ó, tensão máxima, tensão mínima, corrente máxima, tempo para voltar a ligar. E esse último parâmetro aqui é o tempo para desligar quando tem uma sobrecorrente. Então eu vou configurar aqui para um valor menor, eu tinha falado em 10 segundos antes, né? Lembrando que 10 segundos é só um exemplo, tá? Isso aqui ele vai de acordo com a sua carga. Mas geralmente dá para colocar um valor maior aqui, porque as cargas não costumam queimar em tão pouco tempo. Geralmente tem um tempo maior até que algum problema aconteça, né? Vou apertar 7 mais uma vez e voltei de novo aqui para a tela inicial. Já está configurado, como eu falei, é extremamente simples, né? Nós temos apenas esses 5 parâmetros. E para configurar é só utilizar a tecla 7 e a tecla para cima e para baixo. Ó. Tensão máxima, tensão mínima, corrente máxima, tempo para voltar a ligar e o tempo para desligar quando tem uma corrente acima do que está estabelecido. Mais uma vez 7, volta para a tela inicial e está aí. Agora é só deixar o equipamento fazendo a função dele e ele sempre vai estar protegendo a carga. Então, e caso eu queira desligar a carga, basta apertar aqui no botão de liga e desligar. E quando quiser voltar a ligar, aperta de novo. Simples assim, esse equipamento ele é muito simples, ele é barato também e faz uma função muito importante que nenhum outro equipamento faz com tamanha versatilidade. Por isso que com certeza ele vai acabar causando uma revolução aí no mercado, pelo menos para quem se importa com a proteção da sua residência, né, em relação à sobretensão e sobrecorrente, que é o que costuma queimar os equipamentos, né? Principalmente a sobretensão, é o que costuma queimar os equipamentos em casa. Então, para quem se importa ou para quem mora em algum lugar que tem problema, geralmente redes de interior tem muito problema com oscilação de tensão,
Então, o equipamento desse aqui, ele vai proteger contra essas questões aí, custando muito pouco. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí para nos permitir continuar gravando conteúdo como esse. Se tem interesse de adquirir esse equipamento ou só orçar, de repente quer saber o preço, acesse o link que eu deixei na descrição. E se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no nosso canal e ativa o sino de notificações para ficar por dentro de todas as novidades.